Sistema de arrefecimento. O que colocar, quais aditivos que vão, quando trocar, como trocar, depois que troca, fica vazando? Bom, nós vamos entrar agora em um mundo extremamente técnico para explicar para os senhores o porquê trocar, o que trocar, quando trocar e como trocar, tá? E para isso nós temos que fazer um conteúdo bem técnico, tá? E nós vamos começar do início. Bom, nós vamos começar explicando como é que funciona uma pilha. Vamos explicar a primeira pilha da história, a pilha do Alessandro Volta, tá? Uma pilha de zinco cobre, que entre essas camadas tem uma camada de um tecido embebedado em cloreto de sódio. Isso desequilibrava a mistura e deixava ela ácida. Essa acidez, ela causa um desequilíbrio natural ali e faz a passagem de elétrons ser permitida. Neste caso, nós temos uma pilha ácida, tá? O que nós vamos fazer? A partir de agora, nós vamos contextualizar. Nós temos esta escala aqui, que é a escala de pH. Nós temos a parte básica e a parte alcalina, mas começa em 0 e vai até 14, tá? Sendo ela o meio neutro, 7 básico e 0 ácido, tá? A pilha de Alessandro Volta era ácida, mas hoje em dia nós já temos tecnologias de pilhas alcalinas. Ela é uma pilha que dura mais. Então nós vamos nos localizar aqui nesta escala de acidez. O que seria uma pilha? Como é que ela funciona? Eu vou dar exemplo de uma pilha de Daniell. Na pilha de Daniell nós temos 2 eletrodos, tá? Nessa troca de elétrons, que seria uma pilha, quando se forma uma pilha, o que nós temos? Um ganha mais material e o outro perde. O nome disso é eletrólise, senhores. Tem a ver eletrólise com o sistema de arrefecimento. Simples. Com o passar do tempo, o aditivo ele vai perdendo as propriedades químicas do aditivo. Ou ele vai ficando ácido ou ele vai ficando alcalino. Ele mudando o pH dele, pode ocorrer a eletrólise, ou chamada de corrosão de Peitz. Tá? Ele vai arrancando o material do sistema de arrefecimento, seja ele do alumínio, seja ele do ferro fundido, e vai acabando que vai acontecendo o que vocês conhecem como ferrugem, ou corrosão, ou tecnicamente como oxidação. A oxidação ela vai agravando em cavidades no sistema de arrefecimento, tá? E essas cavidades geram furos. Furos sejam eles para fora do motor ou para dentro, junta de cabeçote, trocadores de calor de transmissão automática, vários problemas, tá? Então sim, tem que fazer a troca do fluido, tá? Isso todo mundo já sabe, isso é de conhecimento comum, mas agora nós vamos entrar num conteúdo técnico, não que este não seja, porque já é um conteúdo bem técnico, mas nós vamos entrar a fundo no mundo dos aditivos e fluidos de arrefecimento, tá? Bom, nós vamos dar exemplo desses tipos de corrosão de Peitz, de oxidação, de redução nos navios, tá? Grandes navios são feitos de metal, geralmente são feitos de ferro, tá? O ferro ele oxida muito fácil na água do mar, porque é cloreto de sódio, ela é muito salina, ela conduz elétrons, corrói o navio. Para evitar isso ou minimizar isto, eles colocam um material de sacrifício no navio, tá? Esse metal de sacrifício, ele tem uma eletronegatividade menor do que a do navio. Vai ter uma escala aqui com uma tabela periódica formando aos senhores isto, tá? Ele tem uma eletronegatividade menor. Então o que acontece? Ele é mais suscetível a perder elétrons, ou seja, ele perde elétrons antes do casco do navio. Sendo assim, a corrosão galvânica ocorre lá e não no casco do navio. Trazendo isto para o mundo automotivo, nós não temos material de sacrifício no sistema de arrefecimento. O material que vai ser sacrificado é o bloco do motor, é o cabeçote, é uma junta. Então, cuidado. Este é um dos exemplos para situarmos. Então, nós começamos com a primeira função do aditivo. Qual que é a primeira função? Inibidores de corrosão. E o que os inibidores de corrosão fazem? Inibem a corrosão, seja do alumínio, seja do ferro, né? Ele limita isto. Uma segunda função, ele quebra a tensão superficial da água. Não sei se quando vocês já viram, quando vai abrir uma torneira, forma aquela gota, mas ela não pinga. Isso é a tensão superficial da água. Ele quebra isso. Por quê? Nós temos que molhar, abraçar a camisa, abraçar as partes que têm contato com o arrefecimento, para ter uma troca térmica melhor, correto? Então, ele quebra a tensão superficial da água, permitindo uma troca térmica melhor, aumentando o coeficiente
de troca térmica, né? Nós temos os controladores de pH. Então, ou seja, mesmo que nós colocamos uma água bidesmineralizada, de preferência por osmose reversa, nós temos uma pequena variação ali do pH. Ele tem controladores de pH que mantém sempre a mistura neutra, sempre em 7 ali, tá? Esse é o ideal. Quando esquenta, quando esfria, o contato com outros materiais, tem que ter o regulador de pH. Outra função muito importante é a prevenção, né, que seria o anti-espumante, que ele previne cavitação. Ou seja, a cavitação é um fenômeno onde ocorre baixa pressão repentina em um ponto. Por exemplo, perto da bomba da água, ela fica girando e gera algumas bolhas. Quando vocês fervem a água, por exemplo, na panela de casa, tem aquelas bolinhas se formando. Aquelas bolhas, aqui não ocorre porque está sob pressão, tá? Mas é o que ocorre na bomba d'água. Aquelas pequenas bolhas, elas têm uma pressão, quando entram em contato com uma superfície, elas explodem e arrancam o material, fazendo duas coisas, deixando a superfície que já estava protegida exposta, progredindo com a corrosão, e também ela retira material, facilitando assim o surgimento de novos pontos de vazamento. Uma das funções do aditivo de monoetileno glicol, ou como eu vou abreviar aqui, MEG, é a redução do ponto de congelamento do fluido, tá? É um fluido, não é aditivo, é fluido. E essa redução no ponto de congelamento é para países siberianos, europeus, norte-americanos, tá? Para nós aqui no Brasil não tem muita função, mas a montadora homologa, é o único homologado, os outros à base de polímero não são homologados, então nós utilizamos a base de MEG. Aumentar a temperatura de ebulição, ou seja, água a nível do mar ferve a 100 graus. Com o monoetileno glicol vai subir para 120 graus, que também não faz muito sentido porque o sistema vai trabalhar pressurizado. Quando pressuriza a água, ela aumenta a temperatura de ebulição naturalmente. Então a tampa do sistema de arrefecimento estando boa, o MEG não tem tanta importância assim. Mas é o que a montadora homologa, nós utilizamos. Agora nós vamos aos tipos de fluidos, meus caros. Tipos de fluidos. Nós temos basicamente dois tipos. E dentro desses dois tipos, nós temos alguns subtipos. O primeiro são os inorgânicos. Eles não são à base de monoetileno glicol, vou abreviar como MEG, porém eles têm inibidores de corrosão, têm controladores de pH e algumas coisitas a mais, porém eles não são orgânicos, tá? E nós temos os orgânicos, que são a base de carboxilatos e triazol, perfeito? Orgânicos que vêm da química orgânica, ou seja, eles contêm carbono em sua composição. Os orgânicos nós chamamos de OAT, Organic Acid Tecnologia, ou para quem não fala inglês, tecnologia de ácido orgânico, tá? E dentro dos OATs nós temos dois tipos ainda, tá? Nós temos os híbridos e nós temos o somente a base de OAT. A maioria das montadoras utilizam somente OAT. Asiáticos utilizam um tipo e europeias outro. Dentro dos OATs nós temos os híbridos que têm com a tecnologia a base de silicato OAT, e tem a base de fosfato OAT. Fosfato, montadoras asiáticas, silicato, europeias. Várias montadoras europeias utilizam essa base, mas como um todo, 90% utilizam OAT. Não, senhores, não pode misturar os aditivos, muda o equilíbrio químico. Cada fabricante tem um tipo de fluido, tem um tipo de combinação, um tipo de aditivação para aquele fluido, então não deve se misturar. Aqui nós temos as marcas que nós trabalhamos atualmente, porque são marcas conceituadas no mercado, cada um com uma tecnologia diferente. Faltou dois aqui, mas aqui é somente para ilustrar para os senhores. Nós trabalhamos com Tirreno e PIC, que são fabricantes homologadas e fornecem para a maioria das montadoras no Brasil, nos Estados Unidos e Europa, tá? Aqui nós temos uma base de fosfato e carboxilato, perfeito? Isso aqui é uma tecnologia híbrida, então isso aqui é indicado para carros japoneses. Mas nós temos um caso curioso aqui, um Fluence, por exemplo, que ele utiliza um motor Nissan. Na Nissan utiliza-se este aqui. Na linha Renault, eles pedem um orgânico. Por quê? Não sei. Se tiver algum engenheiro da Renault poder explicar para a gente, aí nós ficamos gratos, tá? Dizem as más línguas e estudos que fosfato,
os japoneses preferem fosfato porque ele estraga menos as gachetas e vedações da bomba d'água. Não sei. Os europeus utilizam a base de silicato. Também não sabemos o porquê. Sendo que em ambas as montadoras nós temos motores 100% de alumínio e utilizando a mesma tecnologia ou tecnologias diferentes. Então acaba sendo um processo estranho, tá? Que nós temos um global. Este global eu gosto de utilizar em veículos que já utilizavam um fluido errado e nós colocamos ele para não ter incompatibilidade, porque aqui não é nem a base de fosfato e nem de silicato, mas ele é a base de carboxilatos, então ele tem MEG e ele acaba não tendo problema de incompatibilidade, tá? Não tem problema de equilíbrio químico. E um OAT, base orgânica, carboxilatos, triazol e MEG. Esse daqui é utilizado pela maioria das montadoras. Então nós temos uma gama de fluidos, tá? O que nós utilizamos atualmente na Shift Works, Tirreno e PIC. Não temos patrocínio, não sobrevivemos de YouTube, nós sobrevivemos de trabalho. Se o trabalho ficar ruim, dá problema. Se der problema, dá retorno, então nós utilizamos as melhores marcas para não ter problemas. Tem outras marcas boas? Tem. Motul. O Motul tem um excelente aditivo, por exemplo. Tem um da própria Fuchs, o antigo Pentocin, extremamente bom. Economicamente viável? Exatamente, ele não vale a pena. Aqui onde eu estou, neste exato momento, não vale a pena. Ele sai mais caro do que um Tirreno e tem basicamente a mesma coloração de aditivos, tá? Coloração não tem nada a ver, é um mero corante que algumas montadoras pedem para colocar para diferenciar o seu produto, mas em suma não muda em nada. Se colocar um OTC da PIC ou um OTC, né, uma base orgânica tanto da PIC quanto da Tirreno, serão o mesmo produto. Porém, algum tem alguma aditivação a mais ou a menos, mas serão os mesmos produtos. Tanto que vai achar os orgânicos laranja, rosa, azul, de diversas cores, tá? Então, a coloração não tem nada a ver com a tecnologia empregada lá, tá bom? E outra coisa, senhores, a ferramenta indicada para fazer a aferição de monoetileno glicol no sistema de arrefecimento, somente monoetileno glicol, é o refratômetro e não termodensímetro. Porém, ele indica para nós o quê? Que se tem uma baixa concentração de etileno glicol, significa que tem uma baixa concentração de aditivos, inibidores de corrosão, controladores de pH. Então ele é só uma bússola. Para ter certeza, um teste laboratorial. Sai caro, não vale a pena para fazer em carro de pessoas civis, tá? Mas a ferramenta mais correta é um refratômetro. Água desmineralizada. Sim, deve ser usado água desmineralizada. Por quê? Porque na água de torneira tem cloro. O cloro por si só não tem poder de corroer nada. Porém, quando ele aquece no bloco do carro, no sistema de arrefecimento, ele vira ácido clorídrico. Agora lembra do início do que nós falamos. Vira um ácido, o que acontece? O sistema de arrefecimento vira uma pilha. Virou uma pilha, corrosão galvânica, corrosão de Peitz. O que acontece? Remoção de material do bloco do motor. Isso piora em alumínio, mas também é ruim no sistema de ferro. Então, cuidado, senhores. Vou repor uma quantidade pequena, não tem problema. Mas o indicado é água desmineralizada ou o aditivo diluído no arrefecimento. Cuidado, senhores. Bom, tem os aditivos à base de polímeros, à base de poliol. Estes não são homologados, né? Tem uma série de polêmicas em volta deles. São ruins? Não. Mas são bons? Depende para quê. Vamos entrar em alguns poréns deles, tá? Nós temos inibidores de corrosão, para nós perfeito. Eles não reduzem a temperatura de congelamento, mas no Brasil não precisa. Eles não aumentam a temperatura de ebulição, que também não precisa, o sistema vai estar selado, mas eles dizem que eles protegem as partes plásticas. Comprovações científicas não existem. Nós trabalhamos com comprovações científicas, aliás, todo o referencial técnico na descrição do vídeo e a consulta, a curadoria do engenheiro químico Pedro Porto, tá? Então, nós estamos falando em coisas embasadas em ciência, tá? E no dia a dia, porque só a ciência às vezes não, para nós não é 100% eficiente. Às vezes a prática nos diz muito a verdade, tá? Dizem que ele protege mais o polímero. Que polímero? Os plásticos do sistema de arrefecimento. Ou o PA66GF30,
que é um polímero, um material compósito à base de nylon e fibra de vidro. São camadas, é uma lasanha. O que acontece? Dizem que o polímero, ou a base de polímero, protege o polímero, o que eu creio ser uma falácia, tá? Por quê? Falando com o pessoal da Valclay na Automec, o que nós constatamos? É uma lasanha. O que acontece? Quando o sistema de arrefecimento está quente, ele expande. Quando está frio, ele contrai. Vai acontecendo microtrincas. Esse polímero, esse material compósito, ele tem duas fases. Ele tem a fase polímero e ele tem a fase fibra de vidro. Entre essas fases, nós não temos nenhuma ligação. Só temos uma ligação de Van der Waal. Química, senhores, estudem. Van der Waal. Quando trinca, pode entrar aditivo ou água ou polímero de qualquer forma ali dentro. Isso vai acontecendo uma degradação do material compósito, seja ele com MEG, nós observamos com a utilização de MEG, explode esses plásticos, e sem a utilização de MEG também. Então, de qualquer forma, o polímero vai degradar. BMWs com mais de 10 anos acontecem isso, ou até com menos. Motores 888, né, da linha Volkswagen. Nós temos um exemplo de um cliente nosso aqui que ele não para de vir aqui, cada dia da semana estraga uma peça diferente. Mas por quê? Porque acontece. De repente, na linha Volkswagen, o material, o PA66, é de menor qualidade do que no japonês. Mas o japonês também estraga. Então, não temos evidências. Mas, o que nós achamos, a ciclagem de expandir e contrair e a infiltração, tanto de MEG, de polímero ou de água, é o que faz a degradação do polímero, tá? Tipos de trocas de aditivos, tá? Nós temos dois tipos de troca. Fazendo a desmontagem do sistema de arrefecimento, onde nós tiramos mangueiras, tiramos a válvula termostática e fizemos um hidrojato, e nós temos a por diálise, a qual nós colocamos água da rua por um ponto e extraímos por outro, monitorando no scanner a temperatura para a válvula termostática estar aberta, para nós conseguirmos fazer uma troca em 100%. Perfeito? É esses dois tipos, não existe outro jeito de fazer a troca do fluido. E nós temos limpeza e nós temos troca. Quando o fluido já está limpo, é somente uma troca, o valor é menor. Quando é uma limpeza, envolve mais tempo, o valor é maior. E na limpeza corre-se o risco de aparecer vazamentos, ou pelas microtrincas dos polímeros, ou por algum ponto em que ocorreu a corrosão de PIDES e estava só por vazar. Com a limpeza, a gente tira o material depositado e vaza por ali. Então, sim, corre-se o risco de vazar no fluido de arrefecimento. Mas se vaza depois de uma limpeza, muito provavelmente é porque vocês não cuidam muito do sistema de arrefecimento. Então, cuidem do sistema de arrefecimento do carro dos senhores. Outra coisa, aditivo concentrado e pronto uso. Na Shift Upworks nós utilizamos o concentrado. Por quê? O pronto uso, se vai 10 litros de aditivo no sistema de arrefecimento, tem que comprar 10 litros e colocar os 10 litros. Impossível fazer isso. Fisicamente impossível tirar toda a água do sistema de arrefecimento, mesmo com a ferramenta geradora de vácuo que nós temos. Não dá certo. Então o que nós fizemos? Nós fizemos a limpeza do sistema de arrefecimento, colocamos água desmineralizada, e depois entramos com a carga de aditivo. Assim a gente consegue eliminar a maior parte da água de rua que nós fizemos a limpeza. Se fica a mínima coisa, o controlador de pH do aditivo regula isso, mata, mas o pronto uso ele é para utilizar 100%, e o nosso nós diluímos. Geralmente o pronto uso hoje em dia vem com uma carga de 40% aditivo, e nós utilizamos com 50%. Então, com o concentrado, nós fizemos a concentração no veículo e o pronto uso não. Vocês vão notar a diferença de preço de um concentrado para um pronto uso. Nós se deparamos direto com isto. E é uma dúvida frequente de vocês. Essa é a diferença. Pronto uso, coloca-se ele como um todo no sistema. Tá? Se vai 10 litros, compra 10 litros. E o concentrado não. A gente utiliza 50-50. 50% de água desmineralizada, 50% de aditivo pronto uso. Ou seja, vai 6 litros no arrefecimento, 3 de água, 3 de aditivo. Qual aditivo, Mike? O que nós utilizamos aqui são estes. Vocês utilizem o que vocês quiserem, mas como é um conteúdo para os nossos clientes, esses são os produtos que nós usamos. Bom, senhores, esse é um conteúdo técnico, mas brevemente resumido para os senhores entenderem o que se passa no arrefecimento dos senhores, e também para o meu consultor de vendas, em algum caso de dúvida, consultar ou enviar diretamente para os senhores. Dúvidas, informações, se vocês quiserem acrescentar algumas coisas, os comentários estão abertos.
dá um like no vídeo caso seja informativo e você gostou. Isso aí, senhores. Arrefecimento dos seus veículos.